para que todos sejam um, diz o Senhor. Como tu está em mim e eu em ti, para que o mundo possa crer que me enviaste. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Três pequenas observações das leituras e três observações sobre o tema da noite. Unidos os dois temas, os três, numa única reflexão. O primeiro é interessante, Paulo, sempre Paulo. Nós estamos aqui nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículo 30, e no capítulo 23, versículos de 6 a 11. Então, nós temos um testemunho, eu ia dizer, nós temos uma pérola de Paulo. Porque se vocês observarem, Paulo está diante de um tribunal. E por que é que ele está diante do tribunal? Do que estão acusando ele? Simplesmente pelo fato de ele acreditar na ressurreição dos mortos. Simplesmente porque ele não só acredita na ressurreição dos mortos, como ele tem pregado que Jesus ressuscitou dos mortos. É esse o motivo que levou Paulo diante do tribunal. Como ele mesmo afirma: irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. E por conta disso, fizeram todo este alvoroço. Porque tinha, o texto mesmo demonstra dois grupos, um que não acreditavam em nada. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, que não existe anjo, que não existe espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra.
E Paulo diz que Jesus ressuscitou dos mortos. E não só ensina isso, como ele afirma que esta é a nossa esperança e a nossa certeza. Então, esta acusação que estão fazendo. Então, essa é a primeira observação. Paulo está sendo condenado porque acredita na ressurreição dos mortos, acredita em Jesus, portanto. A segunda observação, no meio de todo este tumulto, no meio de todo este alvoroço, Paulo conseguia prestar atenção em Jesus. Isso é surpreendente. Porque no contexto em que nós vivemos hoje, né, no nosso mundo, no nosso tempo, tão conturbado, tão agitado com muitas coisas, muita confusão no mundo, né? E em todos os ambientes. E, por sua vez, nós também vivemos numa correria tremenda. Como eu gosto de dizer, né? A gente acorda todo dia com 152 coisas para fazer. Não é assim? E termina o dia com 154 que a gente não fez. Não é? Então, essa correria. E nesta correria, o que é o grande segredo, o grande ensinamento de Paulo? A gente conseguir prestar atenção em Jesus, no meio de toda essa correria, de toda essa agitação. E porque Paulo prestou atenção em Jesus, ele ouviu o que Jesus disse para ele. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo, ele disse: tem confiança. Escutar isso do Senhor, no meio de toda esta muvuca, desculpe a palavra, que Paulo está vivendo, para prestar atenção e escutar o Senhor dizer, tem que estar atento ao que o Senhor vai dizer, não ao que está acontecendo. E o Senhor diz para ele, tem confiança. Terceira observação, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Notem, não é só uma missão. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Paulo assim, Paulo, você vai morrer em Roma. Você não vai morrer aqui ainda. Você vai morrer em Roma. Eu preciso que você ainda pregue em Roma. E só depois de pregar em Roma, na segunda vez, é que Paulo então vai ser degolado. Vai perder a cabeça por causa de Jesus. Isso vai acontecer em Roma. Percebem a sensibilidade de Paulo de perceber, no meio de tudo isso aqui que está acontecendo com ele, ele conseguir perceber a presença do Senhor e escutar o Senhor pedindo, mandando, enviando para Roma para continuar a missão. Esta a força da oração. Esta força da oração. Em meio a tanta tribulações, a gente escutar o Senhor dizendo, tem confiança. Tem confiança. Ainda não é dessa vez que vão vencer. O Senhor fortalecendo e Paulo escutando e seguindo a sua missão. No Evangelho, as 3 observações que gostaria de fazer do Evangelho. Esse texto é muito bonito. Capítulo 17 é a chamada oração sacerdotal de Jesus. Que Jesus reza pelos discípulos, que Jesus entra num processo de comunhão profunda. Primeira observação, versículo 20. Pai Santo, eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim por causa da sua palavra. Jesus rezando não só pelos seus discípulos, mas por todos os outros que iriam acreditar em Jesus por conta da palavra de Jesus que os discípulos anunciaram.
Isso é tremendo. Depois, a segunda observação, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós. Olha que surpreendente e que desconcertante. Jesus está pedindo para nós a mesma unidade que ele tem com o Pai. A unidade de Deus na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Do mesmo jeito que o Pai está unido ao Filho, que o Filho está unido ao Espírito Santo, Jesus pede ao Pai a graça de que nós também estejamos unidos nele, do mesmo jeito que ele está unido ao Pai. Com a mesma profundidade da unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus está pedindo ao Pai que nós também estejamos unidos nele, ou seja, na Trindade. Que vivamos esta unidade. E é a partir desta unidade, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Então, um vínculo de unidade que nada poderá romper. Nem a dor, nem a morte, nem o mundo, nem a espada. Aquilo que Paulo diz na carta aos Romanos, quem me poderá separar do amor de Deus? Ele cita lá uma série de coisas. Então, é nesta unidade, portanto, na força deste amor, que nós devemos viver a unidade. A unidade deve ser vivida primeiro em Deus e com Deus. E depois essa unidade é testemunhada. Depois essa unidade é transparecida na vida da comunidade. Então, quando a gente reza, essa semana a igreja está rezando pela unidade dos cristãos. Quando a gente reza pela unidade dos cristãos, nós estamos rezando para que isso aconteça. E é, portanto, a graça do próprio Deus derramada, manifestada em nosso coração. Nosso tema da noite é paciência. Mas não paciência do jeito que a gente entende, não. Porque a nossa compreensão de paciência, ela não tem muito a ver com aquilo que Jesus está dizendo. Tanto é que há uma tradução diferente para a palavra paciência, que eu descobri essa semana, não sabia que tinha esse mesmo, ou essa mesma ressonância. Longanimidade. É até difícil a gente pronunciar, eu tenho que olhar para não falar errado. Longanimidade. É a mesma coisa que paciência. Eu fiquei surpreso quando eu descobri isso. Falei, mas para mim era coisa diferente. E na língua grega, essas duas palavras têm o mesmo significado. No Evangelho de Lucas, Jesus apresenta um exemplo profano, de um investidor que faz cálculos a longo prazo. É Lucas 13, 6 a 9. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi lá procurar fruto e não encontrou. Então disse aos vinhateiros, já tem 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque a figueira está aí esgotando a terra. Mas o outro lhe respondeu, Senhor, deixa ainda este ano para que eu passe a enxada ao seu redor e aplique estrume. Talvez ela dê fruto. Senão, tu cortarás. É como se o Senhor dissesse que a longanimidade é a capacidade de saber investir, sem pretender obtenção de resultados imediatos. É uma virtude contrária à precipitação
e, ao mesmo tempo, ao lucro. A precipitação é própria de quem sempre quer fechar as contas no ativo. Traduzindo, significa isso, padre? Vamos esmiuçar isso aí. É a necessidade que a gente tem muitas vezes, né? Então, quando falta esta palavra em nós, é porque a gente tem necessidade de produzir resultados rápidos. Quem tem paciência não espera resultado rápido, porque sabe que os resultados virão. Mas dependem de outros elementos, dependem de outras situações, não dependem da minha agilidade, da minha esperteza ou da minha inteligência. Então, a paciência, a longanimidade, é justamente a capacidade que Deus nos dá de saber esperar os resultados a longo prazo. Muito comum nas pessoas que lidam com a terra. Porque as pessoas que lidam com a terra, elas fazem todo o trabalho, prepara a terra, escolhe a semente, semeia a semente e conta com a natureza. Se chove demais, tem certas plantas que vai passar, não vai produzir fruto. Se chove de menos, tem outras plantas que não vão produzir frutos. Se tem muito sol, tem plantas que não vai dar fruto. E o semeador sabe esperar. Se vai chover, se vai fazer sol, se vai fazer calor, se vai fazer frio. Porque não tem uma máquina para acelerar quando deve chover. Vou plantar aí, sei lá, uns pés de milho e vai chover no tempo certo, quando estiver saindo a boneca do milho, estiver pronto para nascer a semente do milho, é o tempo certo de chover. Então eu quero que chova no momento em que a boneca estiver saindo do milho, estiver produzindo milho para dar um milho bom. Pergunte para algum agricultor se é assim que funciona. Não é. Ele procura plantar no tempo certo. Mas se vai produzir fruto, vai depender de Deus, vai depender da natureza. Então, é este o exercício de paciência. Não procurar resultados rápidos. Mas saber esperar. Saber esperar. Não acomodado. Fazendo alguma coisa necessária. Trabalhando, fazendo todo o esforço necessário para isso. Mas não esperar fruto rápido. Depois, uma segunda citação do livro da sabedoria, capítulo 15, versículos de 1 a 2. Mas tu, nosso Deus, és bom e fiel, és paciente e governa todos os seres com misericórdia. Mesmo se pecamos, permanecemos teus, porque reconhecemos o teu poder, mas não pecaremos, sabendo que somos contados como teus. O comentário. O livro da sabedoria afirma que, em vez disso, que a longanimidade é uma atitude divina. Deus é o primeiro longânime. Deus é o primeiro paciente. Na versão grega, a palavra traduzida por paciente. Deus não tem pressa nenhuma. Eu fiquei chocado quando eu li isso. E fiquei chocado e também fiz uma pesquisa, uma frase de Jesus para Santa Faustina, no diário de Santa Faustina, que Jesus pede para ela uma atitude de conversão, e ela estava demorando muito para chegar àquele nível de conversão que o Senhor precisava. E aí no diálogo do Senhor com Faustina, dá a impressão de que o Senhor perde um pouquinho a paciência, e ele diz para ela assim, Faustina, ele diz 2 vezes o nome dela, Faustina, Faustina, até quando eu vou ter que ter paciência com você? E eu fiquei pensando, se o Senhor teve que ter paciência com Santa Faustina, imagine comigo, quanta paciência o Senhor não está tendo. O bom é que paciência em Deus é a mesma coisa que misericórdia. Isso ameniza um pouquinho.
Isso acalma um pouquinho, né? Mas é muito desconcertante. É muito desconcertante. Por quê? Porque a gente vive, também o padre, numa correria, numa pressa. E a tendência é a gente achar que Deus age com a gente do mesmo jeito que a gente vive, né? Então, é um ensinamento e uma necessidade. Terceiro, para terminar, o terceiro texto é da carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Eu não vou ler o texto inteiro. Eu, por mim, resolvi o seguinte: não voltarei a vós na tristeza, se com efeito eu vos acuso de tristeza. Quem me dará alegria, senão aquele que eu tiver contristado? O terceiro texto é um exemplo concreto de que Paulo sabia esperar o momento adequado para intervir. Se ele tivesse ido a Corinto correndo, precipitadamente, poderia ter tido problemas. Preferiu então esperar que a situação se acalmasse, que viesse o tempo oportuno. Então, vocês sabiam que a comunidade de Corinto também brigava entre si? Sabiam? Não sabiam? Então, também brigavam. E nesse contexto, né, está tendo contendas, está tendo divisões. Sabe aquela história? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Aconteceu na comunidade de Corinto. E Paulo, para resolver as contendas que estavam acontecendo na comunidade, ele esperou. Depois que tudo se acalmou, como a gente diz, né? No popular a gente diz assim, espera a poeira baixar. Depois que tudo calmou, Paulo foi para lá. E aí tem o próprio texto da segunda carta de Paulo, ele exortando a comunidade. Se eu olhar o texto da segunda carta de Paulo, a partir do capítulo 2 em diante, parece que Paulo está com um chicote na mão, na língua. Porque o jeito que ele fala vai certeiro exatamente na situação em que a comunidade estava enfrentando. E isso é uma coisa extraordinária. Aí eu achei uma última frase do autor, ele resume tudo isso. A paciência é a virtude básica do apóstolo, do evangelizador, do pastor, do catequista, do educador. Eu diria também do investidor econômico. E é muito necessária para nós que vivemos em tempos conturbados. Esse texto é de 96. Parece que foi escrito hoje. E ele é fininho, olha. Bem fininho. Tem 56 páginas. 56 páginas. A primeira vez eu li em 30 minutos. A segunda vez eu demorei mais de 1 hora para ler. A terceira vez faz 40 dias que eu estou lendo. E toda vez que eu li, eu descubro uma pérola. E o título do livro, traduzido para o português, ficou O Fruto do Espírito Santo na Vida Cotidiana. Cardeal de Milão, Carlo Maria Martini. Cardeal de Milão. Está aí, se você quiser aventurar. Deve ter nas boas livrarias para vender. Faço propaganda porque vale a pena. Vale a pena. Esses textos que eu usei esses dias, partes dos textos eu tirei daqui. Outros eu tirei também de outros estudiosos. Mas para trazer esta mensagem, como diria Santa Teresa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus,
nada falta. Só Deus basta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.